Envia como? O profeta Elias. E Jesus chega em Mateus 11, ele diz assim, o que fosse ver no deserto, falando de João Batista, um caniço balançado pelo vento, um profeta, eu vos digo que é muito mais que um profeta, porque dentre os filhos de mulher, ninguém foi maior do que João. E se vocês querem saber, é ele, o Elias, que devia voltar. Isso é direto. Porque se os profetas, Isaías falou, Isaías 40, ele fala de uma voz que clama no deserto, que era João, preparando o caminho, endireitando e aplanando as veredas. Está lá, Isaías 40. Depois Malaquias disse que Elias viria. E Jesus confirma, se vocês querem saber, é eles que o Elias devia voltar. Porque a Torá e os profetas profetizaram até João. Por quê? A Torá e os profetas falavam da vinda de Jesus. Se ele estava ali e João identificou, acabou a profecia em Israel. E Jesus, quando termina a transfiguração, lá em Mateus 17, que eles descem do monte, que ele fala com Moisés e Elias, os discípulos dizem assim, Senhor, não é dito pelos profetas que Elias virá? Aí Jesus diz assim, realmente Elias há de vir para restaurar todas as coisas. Mas em verdade eu vos digo, Elias já veio. Fizeram com ele tudo o que queriam. E aí conclui o evangelista. Os discípulos entenderam que era de João Batista que ele estava falando. João Batista tinha acabado de ser degolado por Herodes, então Jesus estava se referindo a João Batista. Jesus pergunta, quem dizem os homens que eu sou? Lá em Cesareia de Filipe. Eles respondem, uns dizem que é João Batista, Jeremias, ou algum dos profetas. Se Jesus poderia ser algum dos profetas, só podia ser reencarnado. Então a Bíblia está repleta de passagens. Jesus diz lá no Evangelho de Lucas, desta geração se pedirá conta do sangue de todos os profetas. Que geração? Que ela estava no tempo dele, mas os profetas viveram ontem. Se eles iam pagar ou será cobrado nesta, foram aqueles que colocaram Jeremias na cisterna, serraram Isaías, que Jesus estava vendo e estava encarnado no tempo dele. Vai e reconcilia-te com teu irmão, porque senão ele te entregará ao juiz, o juiz oficial de justiça, e ele te colocará em prisão. Prisão de quê? Da carne. E aí Jesus usa um verbo hebraico, o verbo pagar. Ele não usa o verbo reconciliar. Apressa-te, maer lechalem, que é o verbo pagar. Apressa-te em pagar. Porque segundo Jesus, qualquer coisa que você fizer a você, adquirir uma dívida. Apressa-te em pagar o que deves a teu irmão enquanto estás a caminho com ele. Porque se você não pagar, vai para a prisão. E Jesus diz, dali não subirás. Todo mundo diz sairás. Sim. Mas o verbo usado é o verbo lalot, que é subir. Dali não subirás até que tenha pago o último centavo. Então, segundo Jesus, quando você deve, você está embaixo. Pagou, você sobe. Dali não subirás enquanto não tiveres pago o último centavo, o ceitil, ou prutá, dê a moeda que você quiser dar. Mas essas são as informações de Jesus. Então ainda tem muitas outras passagens que nós podemos citar. E tem uma que essa é um capítulo no próximo livro que eu vou falar. Que é João 5, 28 e 29. Que é muito mal entendido. Até por pastores, por padres, por exegetas considerados qualificados, eles não sabem muitas vezes responder essa passagem, que é o que está lá em João 5, 28 e 29. Porque Daniel 12, 2 foi quem criou o princípio da ressurreição e da reencarnação. Que muita gente confunde. Sim. Ressurreição com reencarnação. Daniel diz assim, muitos dos que dormem no pó ressurgirão, ou se erguerão. Os que tiverem feito bem, irão para a vida eterna. Os que fizeram mal, para a ignomínia eterna, ou para a tristeza, ou para... Aí ele cita, e Jesus já diz diferente. Vem a hora em que todos os que dormem, não é muitos, Jesus mostra todos os que dormem. Esses, os que dormem, segundo Jesus, despertarão. O verbo lacum em hebraico é acordar, despertar. Que é tanto que Jesus, no episódio de Talita, ele diz, Talita, comi, que em hebraico é o imperativo afirmativo usado no feminino. Se você diz para o homem, você diz cum, levante. Para a mulher, comi. Daí porque Jesus diz, Talita, comi, levanta. Então muitos, segundo Jesus, despertarão. Uns para a vida eterna.
e outros para... Aí vem a questão das traduções. A maioria dos tradutores coloca condenação. Os que fizeram o bem para a vida eterna, os que fizeram o mal para a condenação. Mas aí, a gente não pode esquecer que esse versículo tem uma coisa importantíssima. Jesus disse que vão para a vida eterna os que fizeram o bem. Portanto, para a nossa reflexão, não é a fé que salva, mas as práticas. O próprio Filho do Homem, segundo ele, foi justificado pelas suas obras. A cada um segundo suas obras. Então, primeiro há duas ressurreições. Se há duas ressurreições, não pode ter uma só encarnação. Automaticamente. Agora, o que acontece? A maioria traduz assim. Os que não acreditam na reencarnação, traduz dizendo assim: os que fizeram o bem vão para a vida eterna. E os que fizeram o mal para a condenação. Mas eu fui no texto hebraico, no grego e no latim, e não encontrei nenhum a palavra condenação. Uau. Tem julgamento. Em hebraico tem ladim, para o julgamento. Em grego tem krisos, que é julgamento. E no latim tem iudice, que também é julgamento. Quando você coloca condenação, meu caro... Você julgou e condenou. Você já condenou o quê? Uma condenação e eterna. E há uma condenação eterna. E não é isso que está lá. O julgamento, de um julgamento, vem o quê? O balanço. Isso. E do balanço vem o quê? O ressarcimento, o arrependimento, a oportunidade. Claro. Então eu chamo esse versículo de boa notícia. A boa notícia do próprio Jesus dizendo que quem fez o bem vai para a vida eterna, não precisa voltar mais. E aquele que fez o mal tem uma chance de passar pelo julgamento, recomeçar de onde falhou. O que é completamente diferente do que a gente encontra nas traduções bíblicas por aí. E agora, Celestino, nós precisamos fazer um pequeno intervalo. E você continue ligado, porque quando retornarmos do intervalo, vamos continuar com esse tema que é palpitante. Reencarnação na Bíblia. Até já! Rádio Boa Nova, a comunicação em prol de um mundo de regeneração. Clube do Livro Amigos do Espiritismo. Ficando sócio do clube, você receberá em sua casa os melhores lançamentos de livros espíritas. Não perca essa oportunidade de ter os melhores livros pelo menor preço do mercado. Inscreva-se já, ligando 11 2979 2157 ou acesse www.amigosdoespiritismo.com.br. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. Estamos de volta com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje o tema, reencarnação na Bíblia. E o nosso querido convidado, Severino Celestino. Celestino, você escreveu um livro, né, analisando as traduções bíblicas. E nesse livro você faz referência à questão da reencarnação na Bíblia? Muitas. Essa obra eu levei aproximadamente 10 anos para fazer. 10 anos? Porque eu tive a curiosidade de pegar todos os textos bíblicos em que as pessoas utilizavam contra a doutrina espírita, usavam mal e com textos mal traduzidos. Então é um livro de estudo? É um livro de estudo, tem 114 referências bibliográficas. É um livro científico, hoje adotado na Universidade Federal da Paraíba, nos nossos cursos. E é um dos livros mais estudados por equipes no Brasil todo. É um livro científico. Não é um livro de achismo, eu chamo minha quarta tese, porque foi uma tese que eu levei 10 anos preparando. Então essa obra tem, só sobre reencarnação, tem 8 capítulos. 8. Começa do Gênesis, vai até o Apocalipse. Eu mostrando exatamente todos os textos, traduzido, eu coloco o texto em hebraico, traduzo literalmente, palavras por palavra, depois eu mostro as traduções das diversas bíblicas e embaixo a mais atual e a mais correta. E mostrando o porquê e de onde veio. Então é uma obra realmente que eu fiz com amor. Eu fiz para mim. Interessante, eu fiz essa obra para mim. E essa pesquisa eu fiz para mim. Mas antes de terminar, uma entidade disse, não vai ficar com você não, você precisa divulgar. Mas é lógico, compartilhar. Principalmente quem faz palestras, isso, principalmente isso quem... Porque você tem que colocar a candeia sobre o quê?
Então não é uma obra de imposição. Não. Tem pessoas que não gostam de ler ela, porque mexe. Porque quando você fala de reencarnação, você fala de libertação.